Voluntários engajados, estou chegando aqui com muito amor. Bate palma, um sorriso que me deixa aqui com emoção. Voluntários engajados, faz a diferença entre o bem e o mal. Voluntários engajados, não importa a hora nem local. Voluntários engajados, traz a esperança do mundo atual. Somos um time que entra em campo pra fazer sorrir. Permita-se então experimentar o melhor lado da vida. Vem ver a alegria de fazer alguém feliz. Não tem valor no mundo que pague isso aqui. Bom, agora que eu já falei tudo, estou um pouco mais relaxado, que é muita coisa para poder falar aqui e deixar registrado. Eu vou falar de duas histórias que me marcaram muito nesse tempo do voluntariado. A primeira é a história de um bebezinho que a gente conheceu em um hospital e que ele tinha um tamanho assim bem pequeno, ele estava prematuro, ele é cardiopata e a gente foi entender melhor esse caso, né? A gente não tem o costume de ficar perguntando, porque são várias enfermidades, né? Vários contextos familiares diferentes. A gente vai mais para poder ajudar e tentar passar uma positividade. E aí a gente ficou sabendo que ele era filho de uma mãe usuária de drogas. Essa mãe tinha outros 5 filhos e ela estava se recusando a continuar com a guarda dessa criança, porque ela tinha outros para poder cuidar. E a gente ficou bem impactado assim, com essa história. E na vez seguinte que a gente voltou ao hospital, a gente foi logo perguntando, né, dele, saber notícias. A gente visitou o hospital todo, não tinha encontrado. A gente pensou logo no pior. Mas uma enfermeira, né, falou assim, aqui, ó, ele tá aqui, ele já estava enorme, já grande, bem desenvolvido. E tinham 2 pessoas assim do lado dele. Um casal. E eles falaram assim, esses daqui são os novos pais dele. E aí foi adotado, né? Eram os pais de uma outra cidade. E por mais, né, dificuldade ali nesse contexto de recuperação da criança, eles estavam ali apostos, estavam bem agradecidos que a gente estava ali, né? Tentando alegrar ele, estava já com o olho assim bem atento, estava bem respondendo, né? E a todos os estímulos que a gente estava fazendo. E foi muito prazeroso, assim, a gente ver que ele foi adotado, você estava ganhando finalmente, né, um amor. E aí, na outra vez que a gente foi no hospital, a gente ainda perguntou, né, da notícia, porque estava sendo preparado o home care, da transferência dele para essa nova residência, né, para esse novo município, esse contexto familiar, e ele veio a falecer. E aí a gente ficou muito emocionado, porque por mais que tenha essa questão, né, da recuperação da criança, ele recebeu amor, assim, no final, sabe, da jornada dele aqui. E a gente agradeceu muito, né, naquela ocasião, os pais por estarem enfrentando, né, essa doença. Muitos pais aí para adoção querem, de fato, uma criança, né, de acordo com os moldes que eles querem, e eles adotaram, né, uma criança aí em recuperação, né, com esse problema, de repente era crônico, né, da cardiopatia, mas a gente sabe que ele recebeu muito amor aí nesse finzinho de vida, a gente ficou muito contente com isso. A outra história a gente participou de uma ação num hospital de fim de ano, uma parte externa. Eram crianças que faziam tratamento ambulatorial, então não estavam de fato internados. E a gente foi, né, para poder levar algumas doações que a gente arrecadou. A gente viu também, tinham outros grupos fazendo animação infantil, e foi participar dessa comemoração, assim, desse evento. E era um evento para crianças de ostomia, né? São crianças ostomizadas. E aí foi falado isso pra gente, a gente estava ali, né, num ambiente externo. Era bem diferente para a gente tentar estimular um sorriso, né, uma brincadeira, porque todos já estavam brincando no parquinho, estavam, né, se divertindo ali com os outros grupos, né, de recreação. E aí veio uma menina
toda patricinha assim, sabe? Toda arrumadinha. Ela tava com um paninho aqui no pescoço, e brincando, conversando, pulando, jogando. E aí comecei a fazer logo amizade com ela, né? Sentei assim, no campo de visão dela, e comecei a puxar papo, e ela toda interativa, brincando. E aí comendo, né? Muita comida, lanchinho assim, né? De fim de ano. E nisso a mãe dela chegou, né, e veio falar assim, vem cá que eu preciso limpar você. E aí quando ela falou limpar, eu pensei que ela ia pegar o paninho que estava aqui no pescoço e limpar o suor, né, que geralmente a mãe leva aí uma toalhinha para poder limpar a criança. E na verdade, todo o alimento que ela estava comendo estava saindo por aqui. A ostomia é perfuração de órgãos oco, né? Então ela estava perfurada aqui, no pescoço, todo o alimento estava saindo por aqui. Ela tinha uma outra perfuração, que é onde entra o alimento específico para ela poder se alimentar, e um outro perfuração para poder sair as fezes. E a mãe pegou, né, um copinho com uma colherzinha, né, e foi tirando assim bem na minha frente, assim, foi uma das primeiras ações que eu participei. E eu fui olhando aquilo, e aí eu levantei, né, respirei fundo, fiquei um pouco atrás, aí veio uma outra mãe, me explicou um pouco, olha, é assim mesmo, a gente precisa estimular eles não podem deixar de comer, porque tem que criar esse hábito, né? Por mais que saia, que suja, né? Bebendo um suco ou comendo alguma coisa, mas eles precisam completar 7 anos de vida, e aí sim, todo o aparelho, né, digestivo vai estar adaptado para poder fazer a cirurgia, para que isso tudo, né, acabe de fato. Então a gente sabe que tem esse tempo aí. Então, enquanto isso, tem as bolsas de ostomia, né, que são caras. A gente tem, às vezes, uns até usam fraldas, né, para poder conter aí algum vazamento. Então é um contexto assim grave, mas a gente sabe, né, que está aqui fazendo tratamento e que quando chegar aos 7 anos todos vão ser operados. E tem muitos aqui já operados aqui, inclusive a minha filha que está aqui. Aí eu conversei com outra filha dela e tal. E aí, nessa hora, eu fui e voltei, aí eu conversei com essa menina, e eu comecei a agradecer ela, né, porque ela estava me ensinando a não reclamar, a parar de reclamar da vida, né, como uma criança estava ali brincando, dando cambalhota, pulando, com 3 perfurações no corpo dela, e eu, né, o que eu vou reclamar da minha vida? Às vezes a gente dá uma topada, assim, em alguma cadeira, alguma mesa, a gente reclama, né? Ou reclama de coisas idiotas, e a criança estava ali, sabe, plena, brincando, se divertindo. E que lição, assim, que eu tenho. E aí, eu tenho uma foto com ela, né? Que é a foto, assim, que eu acho que é mais importante para mim. E que eu levo na minha agenda. Então, sempre quando eu estou passando por algum momento de dificuldade, ou reclamando, ou pensando que por que está acontecendo aquilo comigo, eu abro minha agenda em qualquer lugar que eu esteja, né? E fico vendo essa foto aqui, e fico agradecendo, né? Porque Deus colocou essa menina aqui no meu caminho. Eu nem sei como é que ela tá, eu nem sei o nome dela, mas eu lembro desse momento e fico assim, me sentindo iluminado, né? Porque eu tenho o privilégio de estar participando dessa história, de estar mudando um pouco a minha cabeça, de tentar reafirmar tudo que a gente faz no trabalho voluntário em prol do outro. Então, essas 2 histórias me marcaram muito, e que venham, né, mais histórias marcantes, assim como todos os voluntários que fizeram ação com a gente têm uma história marcante também, e que a gente possa estar perpetuando a solidariedade, a fraternidade em qualquer ambiente que a gente esteja. É isso. Obrigado. Antes da pandemia também teve uma criança que me marcou demais, porque eu estava vestida de bruxa. E aí eu comprei aqueles narizes com verruga, né? E essa menininha, ela tinha um grau de autismo e ela não gostava de olhar para as pessoas, ela não se sentia confortável de olhar. E ela ficou brincando comigo por muito tempo, mas ela não tinha me visto. E aí, depois de um momento que ela se sentiu confortável, ela virou e falou que queria me ver. Aí eu fui e falei, quer que eu feche o olho? Ela, não, eu vou te ver com a mão.
E aí ela foi me apalpando inteiro, o rosto inteiro, pra poder ver como eu era, como eu tava vestida. E aí ela fez com o narizinho, aí depois ela pediu pra eu poder tirar e ver meu nariz de verdade. E aí ela falou, nossa, você é muito linda. E aí eu derreti, porque, tipo, eu nunca tinha visto como a gente pode ser enxergada de outra forma, né? Eu fui fazer uma ação conjunta com a Casa do Papai Noel, porque os voluntários engajados no início, aí como não era um grupo muito grande, a gente fazia as ações conjuntas, e tinha a Casa do Papai Noel, e eles trabalhavam no INCA. Era até uma forma da gente entrar no INCA, e a gente não podia. Eles não deixaram, a gente pediu pra participar e não deixaram, a gente foi ajudando a Casa do Papai Noel. E aí eu ia em todas as salas e perguntava, o que você quer de presente do Papai Noel? O que você precisa? E eu fiz escola de adultos. E chegou num rapaz que você via que ele era bastante instruído, aparentemente tinha tudo, mas ele estava naquela situação de vulnerabilidade, e aí eu falei pra ele, você precisa de alguma coisa? Não preciso de nada. Aí eu falei, você não quer nada? Ele, não quer nada. Eu falei, então tá bom, eu voltei. Aí eu fui falar com o pessoal da Casa do Papai Noel. Eu falei, olha, ele me disse que ele não quer nada, não tá precisando de nada, e a gente montou um kit pra ele, e tinha um chinelo, uma roupa, a gente montou o kit pra entregar na hora. E aí, quando chegou o Papai Noel e as pessoas, eu vi a cara dele mudar muito, a expressão dele mudar muito. Eu vi aquele homem que tava indiferente se transformar numa pessoa muito frágil. Eu vi o olhinho dele, assim, bem cheio de água, assim, ele olhando pro Papai Noel e conversando. E quando todo mundo tava indo embora, eu falei pra ele assim, eu posso te dar um abraço? E aí ele aceitou, ele me abraçou e ele deitou no meu ombro e chorou muito. E aquilo foi uma coisa que me marcou muito, que não importa de onde você veio, não importa o que você tem, você fica vulnerável e você vai precisar do colo de alguém, do apoio, de um amigo, alguém para te ajudar. Um dos trabalhos que foi, assim, um dos meus primeiros trabalhos no Voluntários Engajados foi uma carreata de 6 instituições no mesmo dia. Era um dia muito quente, a gente derretia, todo mundo fantasiado. E eu me lembro que eu estava de Mulher Maravilha. E a gente começou numa instituição que era de meninos, um abrigo de meninos com neuropatia. E foi uma coisa engraçada que a gente tinha que cantar umas músicas, porque eles são estimulados por sons, às vezes um chocalho, uma música, e a gente queria cantar músicas de criança, mas as pessoas estavam ali, a gente não conseguia lembrar de nenhuma, e a gente começou a cantar umas músicas de carnaval. E ficou ótimo também, ficou animado, enfim. Dali seguimos para várias instituições ao longo daquele dia. Uma delas me impactou muito, também eram com pessoas com neuropatia, só que adultos, que era um universo que eu nunca tinha convivido. Foi chocante, foi emocionante. Tinha uma menina que se chamava Vanessa, e ela também estimulada por música e som. Eu fiquei cantando para ela, Vanessa, gosto que coça a cabeça, porque ela ficava coçando a cabeça toda hora. E aí ela ficava sorrindo com essa música. Então, esse dia específico foi chocante. Eram adultos, existia um caso específico de uma menina lá. A gente tinha que passar em todos os leitos e fazer uma brincadeira, cantar uma música, enfim. E ela era um pouco impactante para mim, ela tinha hidrocefalia e eu tinha um certo medo de chegar perto dela, pelo que eu iria sentir, não por ela, não pela pessoa dela, enfim. E aí eu ficava olhando e eu pensava, eu tenho que ir lá no leito dela. E aí chegou uma hora e eu falei, poxa, para de palhaçada. Tu tá aqui para trazer alegria, para tu, tipo, supera isso, entendeu? Engole o choro, engole a angústia, engole o que tiver e vambora, porque tu tá aqui para isso. E aí fui, me superei, porque eu tava com medo realmente de chegar e não sabia o que eu ia sentir. E eu vi que não era nada disso, eu não tinha por que ter medo, porque o que tu recebe é muito maior. A gratidão, os sentimentos que revertem no final o voluntariado são muito maiores do que qualquer receio que tu possa ter. Toda ação ela é marcante, ela sempre vai mudar o nosso humor. Quando a gente chega no hospital, a gente chega com um humor e a gente sai com outro completamente diferente. Tem um paciente marcante do Hospital Getulinho,
que é a primeira vez que eu fui ao hospital e ainda não era administradora de lá, era a Ellen, e ele estava entubado, numa situação bem complexa. E ele faz parte de quase todas as nossas ações. Como ele é um paciente renal, ele está sempre pelo hospital. E ver a melhora dele e o agradecimento que o pai tem pelo carinho que nós temos com ele, isso faz a gente entender o que a gente está fazendo ali. Por que a gente tem tanto trabalho? Por que a gente faz contato com o hospital? Por que a gente arrecada brinquedos? Por que a gente faz campanha? Faz sentido para a gente sair de casa para ver o quanto a gente faz diferença na vida de um pequeno que tem uma vida tão complexa para a idade dele, sabe? Mas vou pegar um fato muito recente, foi esse ano ainda, no Hospital da Lagoa. Nós fomos visitar um leite, entrou num quarto, aí tinha uma criança, era um menino, ele estava ali acamado, ele tinha alguma neuropatia, então assim, o estímulo que a gente fazia com ele era mais de brincar com o chocalho, né, de brincar, e a gente conversou com a mãe, a gente perguntou para aquela mãe que tipo de música que ela gostava, nós estávamos com música e violão, aí ela falou assim, eu gosto de louvor. E o músico começou a tocar um louvor para ela, né? Então, ele foi tocando um louvor ali, uma música gospel, e aquela mãe desabou porque ela estava exausta. Você via claramente que ela estava exausta. Aquela mãe mexeu comigo. E eu abracei ela e fiquei cantando o louvor junto com ela, sem uma lágrima aqui. E eu não sei como. E acho que assim, o trabalho, a gente vai ali pela criança, pelos pais. Você vê que o choro daquela mulher era tipo de exaustão mesmo. Ela estava assim, cansada, ela estava triste. Mas ela estava ali com muito amor, sabe, pelo filho dela. Então a gente cantou aquele louvor juntas, abraçadas. E eu lembro que a gente saiu e eu achei como se estava tudo bem. Continuei brincando da criança um pouquinho. Aí eu saí, aí veio a voluntária e falou assim, você tá bem? Aí eu falei, eu só preciso respirar. Aí eu fui andando no Hospital da Lagoa, indo e voltando, porque eu precisava respirar para não me debulhar em lágrimas. Então, assim, essa história me tocou muito. E eu acho que muitas outras. Eu saio de lá sempre melhor do que eu entrei. Sempre tenho essa sensação que eu saio do hospital melhor do que eu entrei. Teve uma que foi no Hospital da Criança, no Valqueire, também primeira visita. Eu de Emília. A Emília era uma das fantasias que eu sentia que as crianças mais gostavam. Então eu usei bastante ela. Quando eu entrei, foi um dos primeiros quartos. Tinha uma menininha, seus 8 anos, com fixador externo na perna. E em algum momento a pessoa que estava com ela, talvez a avó, falou assim, ela já não está aguentando mais, porque ela quer tirar isso da perna. E aí, na mesma hora, eu lembrei que eu tinha usado. Quando eu quebrei a perna e eles foram me visitar, eu estava com aquele fixador. E aí eu virei para ela e falei assim, posso te contar uma coisa? Fiz bem assim, a Emília aqui também já usou isso por um tempo. É chatinho, mas ó, vai resolver. E eu saí daquele lugar tão assim, porque eu nunca imaginei que uma vivência minha pudesse casar tanto com uma história que ela ali estava vivendo. Eu realmente me sinto muito realizada participando do projeto. É algo que, ao comentar com as pessoas falam, como é que você consegue? É uma coisa assim mais difícil. Eu acho justamente o contrário, eu acho leve. Eu acho mais tranquilo, porque quando a gente visita essas crianças, não existe nenhuma questão, nenhuma tristeza, nada disso. A felicidade entra junto quando a gente entra. Então, eu não vejo uma questão difícil e nem sinto tristeza. Principalmente quando eu saio de lá, eu fico mais feliz, mais motivada para participar de outros projetos ainda mais. Primeira vez que eu tive contato com uma ação voluntária foi quando eu fui mãe, que eu doava leite materno. Eu amamentava minha filha, eu tinha muito leite. O hospital que eu fiz meu pré-natal, um hospital do SUS, me incentivou a doar leite materno. E aí eu doava leite materno para UTI neonatal. Isso foi durante mais ou menos um ano.
doando leite para eles, e foi bem legal poder colaborar com as crianças da neonatal do hospital. Olá, pessoal. O meu nome é Dinha. Tudo bem com vocês? Meu nome é Dinho. E nós temos uma mensagem muito especial para vocês. Aos voluntários engajados que generosamente compartilharam seu tempo, habilidades e corações conosco. Vocês são os verdadeiros heróis dessa nossa história. Seus sorrisos aqueceram os corações daqueles que vocês ajudaram. Cada um de vocês desempenhou um papel essencial na nossa missão. Entre momentos felizes e vários desafios, já são 10 anos de trabalho e dedicação. Vocês nos incentivam para o nosso melhor e agradecemos por confiarem no nosso projeto. Os depoimentos de vocês foram fundamentais para o resultado desta produção. Que possamos juntos conquistar mais vitórias nas próximas décadas. Nossa gratidão aos membros da equipe do documentário que trabalharam incansavelmente para capturar a beleza, a paixão, o compromisso que testemunhamos ao longo deste processo. Engajados, estou chegando aqui com muito amor. Bate palma, um sorriso que me deixa aqui com emoção. Voluntários engajados, faz a diferença.